Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu me chamo Márcio, sou professor de Escola Bíblica e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para o aprendizado dos irmãos que amam estudar na Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 4 da classe de juvenis e apresentaremos para os irmãos duas dinâmicas para que os irmãos os professores possam aplicar aí nas suas salas de aulas. Mas antes de entrar aqui no nosso ponto da nossa lição, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe também seus comentários. Você fazendo isto, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e vai mostrar para mais pessoas e mais pessoas então estarão estudando conosco esta poderosa palavra do Senhor. Tá bom? A lição número 4 da classe de juvenis tem como tema cronologia do Novo Testamento. O texto principal está em Mateus 17:1, que diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Este conduzir de Jesus Cristo aqui é para ensiná-los como eles deveriam observar os ensinamentos de Cristo, aquilo que o Senhor ensinou para que eles pudessem, então, ter uma conduta cristã diante da sociedade. Ponto número 1 vai tratar sobre os primeiros cristãos e as Sagradas Escrituras. Neste ponto aqui, ainda pegando como base o ensinamento de Cristo através para os seus apóstolos, para os seus discípulos, nós veremos aqui qual é a relação dos primeiros cristãos com as Sagradas Escrituras. Esta relação é uma relação tão íntima que o Senhor Jesus em nenhum momento desprezou aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. E para este ponto aqui dessa lição, já quero aqui apresentar para os irmãos a primeira dinâmica para nós darmos consequência aos outros pontos. Nessa lição nós temos aqui 4 pontos, e nós estaremos apresentando duas dinâmicas para que os irmãos possam também apresentar aí. A primeira dinâmica, os irmãos vão levar para a sala de aula, um barbante, ou então pode ser uma gravata inteira assim, aberta, do jeito que os irmãos estão vendo aqui. E aí o professor vai levar uma gravata ou um barbante. E aí o professor vai chamar um voluntário, um aluno voluntário para vir aqui na frente, da classe, e vai dizer para ele o seguinte, que ele vai ter que dar um nó na gravata ou no barbante, sem soltar as pontas, da gravata. Ele vai ter que dar um nó na gravata, sem soltar as pontas. Então, o aluno, ele vai pensar por um momento, o professor vai ficar observando, e aí ele vai tentar dar um nó na gravata. Ele vai passar por alguns minutos, tentando dar um nó na gravata sem soltar as pontas. É importante que o professor atente para o tempo desta dinâmica, para que essa dinâmica possa ser mais rápido possível, certo? Para não tomar muito tempo, do ensinamento da escola bíblica, tá bom? E aí o professor vai observar, o aluno vai tentar dar um nó na gravata, vai tentar de várias maneiras, colocar em cima da mesa. O professor vai dar uma dica para ele, dizer que ele pode soltar 2 pontas e mudar de mão, mudar de posição, certo? E aí ele vai fazer a mesma coisa, ele vai tentar mudar de mão e vai tentar dar um nó na gravata, e sem soltar as 2 pontas, vai ficar tentando, até que vai chegar o momento que ele vai resolver desistir, ou o professor, para não ganhar muito tempo, o professor vai pegar e vai pedir para ele se sentar, e vai perguntar para ele, é possível ou é impossível? Ele vai dizer se é possível ou se é impossível. E aí então o professor vai resolver esta questão. O professor vai fazer o seguinte, o professor vai colocar a gravata em cima da mesa com as 2 pontas para cima, ele vai dobrar os braços e com o braço, ele pega uma ponta, certo? E com o outro braço ele pega a outra ponta. A gravata vai ficar assim, E aí o professor vai simplesmente fazer isso, Vai voltar as mãos e o nó na gravata vai sair literalmente sem ele soltar as 2 pontas, certo?
As duas pontas vão representar o Novo Testamento e o Antigo Testamento, que fazem parte de um só livro das Sagradas Escrituras, representando então a gravata por inteiro. O Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles são a palavra de Deus. A palavra de Deus que ensina, que instrui, né? A palavra de Deus que exorta. O próprio Senhor, né, que utilizou de homens, através do Espírito Santo, para escrever a palavra de Deus. E o nó no meio da gravata vai simbolizar, né? Vai simbolizar o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, que é o centro de todo o Evangelho, que é o centro de toda a palavra de Deus. Tudo que está escrito na palavra de Deus aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o centro da Bíblia, que é o centro das Sagradas Escrituras. E aí o professor vai fazer essa aplicação para os irmãos falar aqui. A gravata vai representar a própria palavra de Deus e o nó, o próprio Jesus Cristo, que está no centro, que ele é o centro de todas as Sagradas Escrituras. Aí o professor vai ler o seguinte, vai ler o seguinte, dentre os muitos exemplos, né, que está o profeta Jonas, dentre os muitos exemplos na história presente do Antigo Testamento, dentre muitos, né, o próprio Senhor Jesus falou sobre o profeta Jonas, a rainha de Sabá, que foram mencionados por Jesus Cristo, né, em Mateus 12, 39, né, Lucas 11, 29 e 32, também em Mateus 23, 35, Jesus também citou as mortes de Abel e Zacarias, conforme Gênesis capítulo 4, verso 8, e 2 Coríntios, né, que está escrito no Antigo Testamento, Crônicas, 2 Crônicas 24 e 20, ou seja, o próprio Cristo, o próprio Senhor, ele utilizou-se de textos do Antigo Testamento para poder ensinar, para poder anunciar as boas novas, para poder anunciar, né, as grandezas do reino de Deus para aquele povo que estava naquele tempo com ele. Ou seja, Jesus não desprezou o Antigo Testamento. Jesus utilizou-se do Antigo Testamento, que é representado pela gravata como um todo. Ele, como é o centro da palavra de Deus, ele utiliza-se do livro para poder anunciar e falar das grandezas do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus, para toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Tá bom, meus irmãos? Gostou dessa primeira dinâmica? Se você gostou, curta, compartilhe, né? Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, escreva aqui embaixo se você vai usar essa dinâmica. É uma dinâmica bem prática, né? E vai fazer com que os alunos, né, pensem a respeito deste desafio, tá bom? Ponto número 2 vai tratar sobre a compilação do Novo Testamento. O conhecimento definitivo e fixação do cânon do Novo Testamento ocorreu no terceiro concílio de Cartago, em 397 d.C. Antes, porém, no ano de 367 d.C., uma lista com 27 livros foi publicada por Atanásio, patriarca de Alexandria, e aceita em 393 d.C. O Novo Testamento ele demorou para ser montado, podemos dizer assim, para ser canonizado. Houve então grandes debates, grandes disputas com relação, né, aos livros que já existiam na época e qual seria o critério para que esses livros pudessem ter o significado da sua canonicidade, que significa régua de medir. Né? Qual eram os livros que entrariam no Novo Testamento? Depois de muito debate, em 397, conforme o Concílio de Cartago, se definiu, né, permanente quais seriam os livros que participariam, então, que entraria no cânon sagrado e que estaria presente nos dias de hoje. Nós sabemos que o Novo Testamento tem 27 livros. E esses 27 livros serviram como testemunhas, né, foram escritos pelo apóstolo Paulo, foram escritos pelos apóstolos de Jesus Cristo, pelos discípulos dos apóstolos, ou seja, né, houve testemunho ocular e relatos de testemunhas que testemunharam os testemunhas ocular para poder escrever as Sagradas Escrituras exclusivamente o Novo Testamento. Ponto número 3, nós já vamos chegar neste ponto aqui, a nossa segunda dinâmica
desta aula vai dizer o seguinte: a ordem que os livros foram escritos, né? Neste ponto aqui eu já quero apresentar a segunda dinâmica para os irmãos, que os irmãos vão pegar, levar para a sala de aula um caderno, um papel com este nome: ordem escritos, né, dos livros no Novo Testamento. E aí os irmãos vão levar um papel ou então um quadro, pode ser também desenhado num quadro. Aí vão colocar a ordem de anos aqui, né? 46 anos depois de Cristo, né? Eu não coloquei aqui, mas aqui é depois de Cristo, viu? Aqui vai simbolizar os números, vão simbolizar os anos, né? 46 anos depois de Cristo, 49 anos depois de Cristo, né? 51 anos depois de Cristo, 55 anos depois de Cristo, enfim. Vai representar a era cristã depois do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que os irmãos vão fazer, o que o professor vai fazer com esta dinâmica? Aqui nós vamos trabalhar, né, a mente dos nossos alunos para que eles possam então decorar de maneira parcial, ou aqueles que se aprofundam ainda mais de maneira completa, os anos em que os livros foram escritos no Novo Testamento. E aí o professor vai levar também para a sala de aula o nome dos livros do Novo Testamento em pedaços de papel cortado assim, ó, tá vendo? 1 e 2 Coríntios, Colossenses, 1 Pedro, tá aqui cortadinho, Tiago, né? Tiago, certo? E aí o professor vai levar os papelzinhos cortadinhos assim, ó. Ou no quadro, né? Ele vai utilizar o quadro ou um papel feito tipo essa planilha, para que os alunos possam entender. Aí o professor vai fazer o seguinte: vai dar um papelzinho de cada livro, do nome de cada livro para cada aluno, e vai dizer para eles colocarem, né, no ano que eles acreditam que o livro foi escrito, né? Aí eles vão colocar aleatoriamente, né? Vai colocar aqui, por exemplo, Apocalipse. Aí um exemplo aqui, vai que o professor, eu coloquei uma fitinha aqui atrás para colar, mas o professor pode usar também cola branca, né, aquela cola de papel, e aí vai colar no ano em que os alunos acreditam que o livro foi escrito, certo? E aí o professor vai esperar, os alunos vão colocar, né, vai preencher o quadro colocando o nome dos livros em cada ano, e depois o professor vai fazer a correção, vai corrigir. O professor vai chegar e vai olhar para o papel, para o quadro, né? Se quiser fazer alguma pergunta para algum dos alunos, por que eles acham que o livro foi escrito nessa data, aí se eles tiverem estudado, eles vão acertar, a maioria vai estudar, se não, alguns vão errar, né? Como é de costume, né? Mas aí o professor vai olhar e aí então ele vai corrigir, depois ele vai corrigir. Por exemplo, o livro de Apocalipse foi escrito no ano 96, aí o professor vai pegar o nome Apocalipse e vai colar aqui no ano 96, certo? Colou aqui no ano 96, ficou meio torto, deixa eu ajeitar esse negócio aqui. Colou aqui no ano 96, vai ficar assim, bem bonitinho, né? O professor, como eu falei, o professor pode usar uma cartolina, pode usar um quadro, ou pode usar um papelzinho simples, né? Como assim também serve. Aí o Apocalipse colocou no seu lugar. O livro de Marcos, foi escrito no ano, Marcos, né? Foi escrito no ano 65, no ano de 55 a 65. Aí o professor vai pegar e vai colar aqui no ano 65 o livro de Marcos, certo? O professor vai pegar o Romanos e vai corrigir, né? Fazendo essa correção da dinâmica, né? Do aprendizado com os alunos. Romanos, e vai colocar no ano que foi escrito, no ano em que Romanos foi escrito. Romanos foi escrito por volta de cerca do ano 57. Lembrando aos irmãos que essa data de anos é aproximadamente, porque não há como a gente ter uma data, né, exata da maneira de quando os livros foram escritos. Porém, há uma data aproximada segundo, né, o autor da nossa revista. Lucas foi escrito aproximadamente no ano de 55, né? Aí o professor vai colocar aqui, né? Vai preencher. Gálatas foi escrita aproximadamente no ano de 49,
depois de Cristo, 49 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento até o ano 100, né, até no ano 100 da era cristã, todos os livros do Novo Testamento foram escritos dentro deste tempo, de 100 anos depois de Jesus Cristo para trás, certo? E aí o professor vai colocar, Tiago, foi escrito no ano 46, aí o professor vai encher o quadro com todos, né, os livros com os anos respectivamente com seus anos, tá bom? Vai ficar mais ou menos assim, certo? É uma maneira didática para que os alunos possam decorar de maneira visual, e de maneira que eles venham a pensar e a decorar de maneira mais simples, né, os anos que foram escritos. Agora aqui nós vamos ver aqui que, por exemplo, a carta do apóstolo Tiago, conforme a nossa revista, né, não deu para colar aqui, ó, é o primeiro livro escrito do Novo Testamento. O primeiro livro dos evangelhos foi escrito no ano de 65, foi Marcos. Não está na ordem, a Bíblia em si não está na ordem cronológica, né, por tempo de edição ou de inscrição dos livros, tá bom? Então, Marcos foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, e Tiago, dos Evangelhos do Novo Testamento, só corrigindo aqui, e Tiago foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento, conforme o autor da nossa lição, o pastor Osiel Gomes, tá bom? Gostou dessa dinâmica? Também compartilhe também, publique, né, nossos vídeos, né? Se você vai usar, fala aí embaixo nos comentários, tá bom? Ponto número 4, a cronologia dos fatos, né? As expressões depois, dali, no dia seguinte, adiante, etc., indicam a continuidade e cronologia dos fatos. Por exemplo, Mateus capítulo 24 vai dizer que Jesus vai falar que virá, né, depois da grande tribulação, né, a volta de Jesus visível, depois destas coisas, tem lá essas expressões, a volta de Jesus de maneira visível acontecerá, né? Agora que nós acreditamos no arrebatamento, nós sabemos que acontecerá o arrebatamento da igreja, só que o arrebatamento acontecerá em um determinado tempo, e a volta visível de Jesus Cristo para salvar a nação de Israel, né, da guerra, onde acontecerá a grande guerra, acontecerá também no final das coisas. Então nós sabemos que esta cronologia desses fatos acontecerá porque na Bíblia Sagrada tem essas expressões, dali, depois, né, adiante, logo depois daqueles dias, né, e a cronologia dos fatos podem ser, no Novo Testamento, né, identificada também através destas expressões, tá bom? Você gostou dessas dinâmicas, gostou destes comentários deste vídeo? Se você gostou, curta, compartilhe, tá bom? Eu espero que você tenha sido abençoado. Apresente essa dinâmica, apresente, né, os comentários dessa lição para os seus alunos, tá bom? Quero falar para vocês, para os irmãos, que nós estamos aqui com mais uma opção no canal, seja membro, tá bom? Se você quer participar e quer receber conteúdos exclusivos, né, daqui deste canal, eu farei dinâmicas exclusivas só para assinantes do canal, tá bom? Comentários receberão selo de fidelidade, né, selos que eu responderei com mais rapidez, tá bom? Me atentarei mais para os irmãos que comentarem, tá bom? Nós estaremos também publicando aqui alguns textos escritos de novas dinâmicas também para quem é membro, tá bom? Então tem vários benefícios para quem será membro desse canal. É só você clicar em Seja Membro e, né, fazer o seu cadastro e ser assinante, que receberá todos esses benefícios aqui neste canal. Quero também lembrar para os irmãos que nós estamos com um segundo canal, tá? O canal de oração e de leitura da palavra. Se você quiser participar, é só clicar no link aqui embaixo, na descrição deste vídeo, que eu deixarei aqui salvo também para os irmãos acompanhar, tá bom? Gostou deste vídeo? Curta, compartilhe, não deixe de publicar nas suas redes sociais, no WhatsApp, para que mais pessoas possam também estar estudando conosco, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se o nosso Senhor Jesus nos permitir.